Olá pessoal, um ótimo dia a todos, bom dia alunos, bom dia família que nos acompanha. Essa semana nós chegamos à semana 3 do nosso PET, né, volume 2. Essa semana o nosso tema vai ser substâncias e misturas, né, tema já visto aí anteriormente, mas a gente vai estar trabalhando com esse tema essa semana também e reformulando os conceitos, beleza? A gente chegou na semana 3. Vamos organizar aí, né? Para não deixar acumular essas atividades aí. Então a gente vai rever um pouquinho aqui lá do início. Então a gente classifica uma matéria, ela pode ser classificada aí em substância pura ou mistura, né? Então, para ser substância pura, ela vai subdividir aí em substâncias simples e compostas. Simples quando ela é formada apenas por um elemento químico e composta quando ela é formada, né, por mais de um elemento químico. Então, simples aí no caso o gás oxigênio e composta no caso aí o dióxido de carbono. No caso aí tem o elemento químico carbono e oxigênio. Então, as misturas vai ser classificada em mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, homogênea quando o processo você não dá para notar, né? Ali as duas substâncias, uma se dissolve na outra. Aqui como exemplo, o sal e a água, né? Então você não tem como olhar e ver, visualizar que possui ali dois componentes, duas substâncias ali. E heterogênea, no caso aí, quando você faz uma mistura de areia com água, você vai notar ali a presença da areia e a presença da água. Então tem vários tipos de misturas heterogêneas. Então quando a gente fala de processo de separação, nós vamos ver aqui primeiro o das misturas heterogênea, né? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre da mistura homogênea. Então, heterogênea vai ter duas ou mais fases visíveis, né? Dá para você olhar e comparar ali as duas fases da mistura. Então, a gente tem a catação, que é o processo aí que baseia na diferença de tamanho e aspecto das substâncias envolvidas na mistura, né? Por exemplo, você vai catar um feijão, né? Então você cata ali a parte que você uma pedra, é um feijão que você não vai utilizar, né? Tá? Então uma palha, alguma outra coisa, você vai fazer esse processo de catação. A peneiração é o processo ali que utiliza a peneira, né? Que baseia na diferença de granulação, que é a diferença de tamanho. Então você separa lá, por exemplo, a areia para construção civil, é um processo, né? E a dissolução fracionada baseia na diferença de solubilidade, onde uma das substâncias se dissolve, né? No caso, vai ser solúvel, então você utiliza um líquido para dissolver uma das substâncias e a outra não se dissolve. Então, aí você vai separar essa que vai dissolver e separar essa outra que não dissolve também. Então, a filtração aí baseia na diferença acentuada do tamanho das partículas. No caso aí, a filtração de uma água mesmo, que vai ficar ali uma areia, no caso uma água com areia também dá para ser filtrada. No caso do aspirador de pó, em que passa o gás e o pó vai ficar retido ali no filtro. Então são processos aí de filtração. A separação magnética aí vai separar mistura onde tem propriedades magnéticas, onde você separa por ímã. Então tem que ter essa propriedade de magnetismo ali para ser utilizada essa separação magnética. A decantação aí se baseia vai na diferença de densidade, onde você vai repousar, né, essa mistura e um dos líquidos vai ser mais denso que o outro ou menos denso que o outro. Aí você vai separar aí por um funil de separação aí vai dar para separar essa diferença de densidade. Então, no PET seus também tem mais exemplos, né, de cada processo e o método, o tipo de mistura que vai se basear. Então, vocês dão uma olhadinha lá e vai ser para ficar mais claro isso aí. Quando a gente fala sobre misturas homogêneas, então nós vamos falar de 4 processos aqui, de 4 tipos de separação. Então a homogênea você vai olhar, vai ter apenas uma única fase, né? Então não vai dar para separar nessas fases ali da mistura. Então nós temos aí a evaporação, que ela vai basear aí
a diferença de temperatura de ebulição, né? Então, por exemplo, você vai deixar ali, se caso você vai fazer a mistura em que dos componentes tem a temperatura de diferença muito grande, então ele vai evaporar primeiro, então o outro vai ficar. É um processo aí. A destilação simples também vai ser baseada na temperatura de ebulição da substância, né? É um processo que você vai aquecer, a evaporação é natural, ele vai evaporar na temperatura ambiente. Já a destilação simples, você vai ter que aquecer essa mistura e um dos líquidos que tiver a temperatura de ebulição menor, ele vai sair primeiro, né? Ficando o outro. Então, a destilação fracionada também é o mesmo processo da destilação simples, só que mais assim, com um aparato mais próprio de laboratório, mais assim sofisticado, vamos dizer assim, mas também vai basear na temperatura de ebulição da substância. Então ele é mais minucioso, é mais detalhista essa destilação fracionada. E a extração por solvente, né, é onde você vai ter que adicionar um líquido na mistura e nessa mistura um dos componentes vai ser solúvel ao líquido que você adicionar. Aí a partir daí você vai separar esse líquido que foi solúvel, né? Então essa extração por solvente você adiciona um líquido a essa mistura para separá-la, beleza? Então foi isso aí, tem alguns exemplos no PET seu, vocês dão uma lida lá, né? Tem alguns exemplos de qual é a mistura que vai basear nesse processo. Então vocês dão uma lida lá para fixar mais o conteúdo. Então nós vamos aqui para a atividade, né, dessa semana 3. A primeira atividade aqui, ela fala que as palavras sublinhadas, como não veio sublinhada, mas eu vou falar para vocês, a palavra vai ser substância, viu? E dissolvida. Então vocês passam um tracinho embaixo da palavra substância e da palavra dissolvida. Então vocês vão observar o porquê que elas estão erradas nessa frase, né? Então porquê vai reescrever a frase utilizando a palavra correta aí no lugar delas. Tranquilo? Na número 1. Na número 2, então está perguntando aí qual é o processo de separação que vai basear na diferença de densidade. Então retorna lá no que foi falado anteriormente. Então densidade é uma substância, vai ser mais densa, né? Mais, vamos dizer assim, em uma palavra mais comum, o peso, né? Mas a palavra correta é densidade. Só para vocês terem a noção de... Então, qual é o que, quando você vai misturar, uma substância vai ficar em cima, outra vai ficar embaixo. Então, qual é o processo que você vai separar utilizando a densidade? Então, muito tranquilo essa 2. A número 3. Então, aí é a questão, isso aqui acontece muito no mar. Às vezes, quando existe o derramamento de petróleo no mar, encontra muitas aves que elas se misturam ao óleo. Então, elas assentam no mar, né, até para alimentar, e é atingida por esse óleo, né? E a partir daí elas não conseguem voar, né? Aí para ser tirado esse óleo, aqui foi falado ficou até errado aqui, para retirar da pena das aves, não é para retirar a pena, é para retirar o óleo das aves. Então, mas só para vocês entenderem. Então, para retirar esse óleo dessas aves, então é utilizado esse processo aí, que mistura aí um pó vamos dizer, um pó de ferro, né? As aves, e depois faz a separação com ímã. Então, esse processo, como é que é o nome dele, vocês vão marcar para mim aí. A número 4 pede qual é o processo, o melhor, né? O melhor processo aqui que vai ser empregado para separar cada um dessas misturas. Então, essa número 4, gente, ela vai... Aqui não vê espaço, né? Mas ela não vai dar para fazer aqui na própria questão. Então, vocês vão ter que fazer ela na parte de baixo ou em uma folha separada. Pode ser colocada, pregada no PET, viu? Então, a número 4 não tem espaço para fazer ela aqui. Então, vocês vão ter que fazer separado. Então, cada um desses processos, vocês vão falar qual é o método mais adequado para separar e qual o tipo de propriedade que vai ser utilizado aqui para esse método. Lá no PET seus, na parte de baixo, considerações finais, tem lá essas propriedades, é temperatura de fusão, temperatura de ebulição, então, entendeu? A questão do tamanho. Então, cada um vocês vão ver aí
qual é o método que vai utilizar e qual é a propriedade que vai basear nesse método, beleza? Então cada um aí vai ser uma. Então aqui não dá para fazer, eles vão fazer na folha à parte, a número 4. A número 5 fala que geralmente os combustíveis todo, a gasolina, ela é colocada um pouco de álcool, né, na gasolina, em 24%, né? Esse 24% para cada 100 litros é colocado, no caso aí, 24 vai ser 24 litros de álcool e 76 aí é de gasolina, entendeu? Então é mais ou menos assim. Então a partir disso aí vocês vão ver qual é a afirmativa correta em relação a isso aí. Lembrando que o álcool mistura com a água, viu? Então vocês lembram desse detalhe aí, que às vezes pode ser útil. Então, e a gasolina não mistura com a água, viu? Então, só uma dica aí na número 5, beleza? Então, essa foi a atividade para essa semana, né? Foi a explicação do conteúdo e da atividade para a semana 3. Então, assista o vídeo com calma, leia o conteúdo do PET Seus, porque lá também tem informação, né? E qualquer coisa, eu estou por aqui, vocês podem estar me chamando no privado, que eu vou auxiliar vocês aí na resolução, tranquilo? No mais, vocês tenham uma ótima semana, ótima atividade a todos e até a próxima aula.